Olá, meu amado Sandro. Estou aguardando aí o seu contato. Você adicionar aí. Conseguindo aí, Sandro? Estamos aí no aguardo da conexão com o pastor Sandro Cagliari, de Birigui, para a nossa transmissão daqui a pouquinho. Estamos aqui a par do pastor Josué. Daqui a pouquinho estamos começando a transmissão. Estou aguardando aqui o meu amado Sandro entrar aqui para a gente fazer uma prosa muito bacana. Você está bem, pastor José? Família? Que bom te ver, querido. Vamos ver, estou aqui aguardando o nosso querido pastor Sandro aqui conectado. Opa! Eita, glória! Glória a Epa! Deus! Vamos ver, eu fiquei certinho, aí eu tomei de lado. Agora você está de lado, pastor. Eu estou de lado. Agora você ficou bonito. Eu estou bonito? Agora você está bonito. Olha que eu mandei até fazer o cabelo, hein, pastor? Eita, eu também, eu mandei pintar de branco aqui. Ah, é? É, Ah, você ficou chique. O pastor Josué de Araçatuba está nos vendo glória a Deus. e aí ele vai confirmar se nós estamos tão bonitos assim, né? Glória a Deus. Glória a Deixa eu Deus. arrumar aqui tudo direitinho, então. Estava Amém, pastor. preocupado que eu não ia conseguir organizar aqui, rapaz. Eu Sim. falei, mas será O Alexandre possível? Panini já entrou aí. Glória a Quem? Deus. O Alexandre Panini quer entrar. Ah, esse menino esse Parceiro. menino é Que muito saudade boa, hein? desse menino. Agora você ficou Igual bonito, pastor. Você desapareceu. já aparecia aqui. Desapareceu. Que isso? Que eu aprontei. Deixa eu ver. Agora, Opa! aê, agora ficou bonito. De novo? Que saudade do Senhor, homem de Deus. Aqui, esse negócio, parece que eu não estou me familiarizando bem com esse negócio aqui, não. Quer começar de novo? Não, Ah, então tá vamos. bom. Peraí, é só organizar aqui. Amém, amém. É que eu Eu estou sou em seu casa, convidado. né? Eu também. Tô em Hã? casa, também tô em casa. Tranquilo. Ó, esse Alexandre hoje, eu estava cobrando ele, viu, É. pastor? Ah, é? Hoje eu tava puxando a língua dele, rapaz. Eita, ó, Já fazia dias que ele não falava comigo, né? verdade. Aí ele agora tá metido, Eu falei para ele hoje assim, falei, ô rapaz, o que foi? Você esqueceu de mim? né? Ó, o Igor de Buritama acabou de entrar. Pastor Igor de Olha, a Buritama, Dalila lá Ba- da África, a Dalila está Batista conosco renovado. aqui também, Glória a viu? Deus. Glória a Deus. A Dalila é missionária na África, Glória a Deus. mulher Glória a Deus. corajosa, Aleluia. determinada, pensa numa mulher valente, viu, pastor? Aleluia. 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 O senhor está bem pentecostal e o seu microfone está entrando e saindo aí. Viu? Esse microfone aqui, Agora ficou bom. ficou bom agora? Aí Nós tá. estamos ajustando. Aí, agora tá ficando bom. Vai ficar melhor. Daqui a pouco Aí. esquenta tudo, a Melissa chegou, mas é uma irmã aqui da igreja que é Eu tô aqui com o muito Marcelo presente. também. Eu tô com o Marcelo aqui, se não é o Marcelo na minha vida, da igreja de Birigui, eu tava enroscado. Ele que veio, ajeitou tudo aqui. Ó, o Luizão lá da nossa igreja, de Braúna. Ei, glória a Deus, irmão Luiz. Rapaz, eu estou querendo me ajustar aqui Fique direitinho, em paz, pastor. tá? Porque o meu pedestal resolveu dar um baile em mim aqui. Sabe Pastor, aquele tripézinho Pastor que Ricardo coloca Batista Esperança está com a gente. Pastor Ricardo Ruiz. Homem de Deus também. aqui? Glória a Deus. Sabe aquele suporte? Ah, rapaz, peraí. Eu acho que eu tenho um negócio.
Até começar dá tempo para arrumar, ainda tem Fique em 6 paz. minutinhos. Fique em paz, pastor. Fique em paz. Pastor Então, Ricardo. Ó, o irmão André, da nossa igreja, lá de Braúna. Graças a paz, irmão André. Glória a Deus. Que saudade desse povo. A mãe do André, a irmã Alessandra. Glória a Deus. Agora o suporte aqui parece que funcionou, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você tá bonito, pastor. Cara, Você ficou ajeitado. eu me esforço, hein? Marcelo Juliana. Glória a Deus, irmão André, que saudade. Meu Deus, meu Deus. Tudo, o senhor me deu filhos. O senhor me deu filhos. O irmão Luiz, irmão André. Glória a Deus. É. Oh, rapaz, eu tô aqui tô controlando a minha mão para segurar esse suporte aí na tua casa, cara. Rapaz, eu já tô ficando meio invocado com esse suporte aqui. Daqui a pouco eu pego ele na mão também, viu? Aí, ó. E aí, melhorou? Ó, melhorou, só tá cortando a sua cabeça um pouco, pastor. Tá cortando a cabeça? E agora? Tá. É, só tá aparecendo tá aparecendo do olho para baixo aí. Mas vou te Aí, falar, hein? vai ficar bom, vai ficar bom. Eita, glória. E aí? Tá. Ah, agora ficou chique. Ficou chique demais. Eu preciso estar aqui, rapaz. É. E agora? Amém. Show de bola. Show de bola. Tá bom? Tá bom, tá bom. Pra mim ficou bom. Aí tem que ouvir a opinião aí da turma aí, se tá me vendo bem. Irmã Marilda. Graças a paz, irmã Marilda. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Ó, eu caprichei no penteado hoje, sabe? Glória a Deus. Tá parecendo bem aí, tá bom aí? A galera tem que dizer aí. Pra mim aqui tá jóia, eu não sei pra galera aí. Eu acho que tá. Tá bom, hein, Marcelo? Marcelo falou que tá bom. Tá filé, ele falou. Ó, Floriano lá de Lucélia, tá com a gente aqui, do pastor Azevedo. Glória a Deus, irmão Floriano. Esse é o nosso mestre, né? É o teacher, professor. Glória a Deus. Irmão Sérgio, da igreja da IBEB Birigui, acabou de entrar. Tem muita gente entrando, pastor. Glória a Deus. Bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Daqui a pouquinho a gente começa nosso bate-papo, nosso jogo de bola aqui. É isso aí. Que honra, que honra. Confesso que eu estou bem ansioso, nervoso, né? Você é meu professor, cara. Meu professor. Glória a Deus. Como você comigo. Eita. Glória a Deus. Glória a Deus. E ter esses amigos tão maravilhosos que temos, né, Sandro? Se tem uma das coisas que nós temos e é gratificante na vida são esses amigos. Com né? certeza, com certeza. A parte legal da igreja, do evangelho, é que Jesus ele vai trazendo os anjos dele e a gente vai conhecendo pessoas e a obra do Senhor a gente vai vendo que ela tem homens sérios em vários lugares fazendo a obra de Deus e a gente vai se conectando com essas pessoas e a gente vai percebendo que Deus ele vai se manifestando e as coisas vão acontecendo, né? Então, e a gente vai trocando experiências, não é assim? Isso é muito bom. Glória a Deus. Muito bom. Glória a Deus. Tem uns companheiros, a minha irmã de Jales também acabou de entrar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Está conosco. Ó, a Manu do nosso louvor acabou de entrar, a Manuele, glória a Deus. Que lindo, vai ter bênção, vai... Amém, amém, amém. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Grande Pereira Família, Barreto. A família está bem? Está bem, pastor, graças a Deus. A Costelinha está ali na sala, já trouxe uma aguinha, já está segurando. Nós temos aqui um Pedrinho pentecostal, menino de 4 anos, que faz barulho para 15, mais ou menos, né? Então ela está ali segurando a fera na outra sala, já fechou as portas lá. E é assim, né? Isso aí.
Deixa aí, nós estamos em casa. Amém. Estamos Amém. tranquilamente. E aí também, pastor, família, igreja? Tudo bem, graças a Deus. Como igreja, nós vamos discutir um pouco sobre isso agora, né? Isso, isso. Tá, Jó. Vamos fazer uma oração para a gente Vamos, começar, pastor, em né? nome de Jesus. Deus querido, nós estamos Sim, em um Pai. momento agora, Oh, juntos Jesus. com o Sandro, Pai. Nós vamos falar daquilo que é concernente ao teu reino, à tua igreja. Aleluia. Que nós não só sejamos edificados, mas também todos quantos estão conosco, Aleluia, nossos Pai. amigos, Sim. porque o que nós vamos falar é de uma igreja atual, de algo que está acontecendo, a igreja e a sua realidade, e nós vamos discutir assuntos que eu tenho certeza, Pai, que nos ajudarão com as experiências, aquilo que cada um de nós possamos compartilhar. Por isso, nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Hoje, nós estamos no nosso assunto principal. Hoje é a realidade da nossa igreja. E eu gostaria de te ouvir e saber qual é a tua perspectiva e como você se encontra como pastor diante da realidade da igreja hoje. Pastor, confesso que todos, né? Vou falar de mim, eu não sei, na grande maioria das igrejas, eu até tenho contato com bastante pastores da convenção nossa, pastores aqui de Birigui, né? Que Deus deu a graça da gente pastorear em 2 cidades, em Braúna e Birigui, Igreja Batista Ebenezer, né? Nós somos muito gratos a Deus por isso, né? São esses povos, né? 2 povos, 2 cidades, numa só igreja, eles são os filhos que Deus nos deu, né? E eu confesso que, assim como eu falo do Pedro, falo da Aimee, filhos, o pessoal da igreja, eu tenho eles como filhos. Então, quando acontece essa pandemia, eu confesso que eu, não desesperado, porque a nossa fé se baseia na cruz, mas eu fiquei muito preocupado com os filhos, com medo do emprego deles, com medo da situação financeira de cada um, o sustento dessas famílias, né? Assim, o não poder se reunir na igreja. E eu confesso que a oração foi e está sendo a nossa base para que o Senhor nos sustente, nos direcione, tanto em Braúna como em Birigui. Eu creio que somente a graça e a misericórdia de Deus, que é o que está sendo a base, o sustento dessa igreja nesse tempo, né? Por hora eu queria só falar isso, porque tem muita coisa para falar, eu preciso te escutar. Sandro, como se viu diante dessa realidade de ver a igreja com as portas, aspas, fechada, né, no sentido não espiritual, mas no sentido físico, né, sem cultos presenciais, e eu não sei qual o teu sentimento, depois falarei do meu, mas como que você se sentiu? Choro, literal, choro. Tanto na igreja de Birigui, como na de lá. A pastora sabe desse momento de intimidade que de repente a gente não abre muito, né, para as ovelhas, mas aqui está um tempo para a gente poder abrir o coração. Mas foi de choro mesmo, de ver as cadeiras vazias. A gente sabe que uma live, que nem a gente está fazendo aqui agora, que legal e tal, mas não substitui o culto presencial, né? É um enxerto, não vou falar gambiarra, que é um negócio muito feio, assim, mas é uma situação chata, porque você pregar olhando para um celular e você não poder abraçar seus filhos, não poder trocar ceia com eles, não poder louvar, não poder orar, né? Assim, eu sinto que foi uma situação horrível e eu não imaginei que eu ia passar isso, pastor. Eu não imaginei que ia passar isso. Nós estamos há 6 anos no ministério como pastor. A gente auxiliava o pastor Messias em Buritama, né? E a gente fez alguns outros trabalhos, como diácono, como algumas coisas na igreja, como obreiro, assim. Mas o pastoreio, você fala assim, ó,
esse pessoal ele precisa te ouvir. Então, a gente começa a olhar para os homens de Deus e a gente começa a perceber como o Moisés para abrir o mar. E se ele errasse, se não fosse Deus falando com ele, aquele povo morreria, né? E o povo da igreja hoje, salvo as devidas proporções, assim, mas o pessoal da igreja, os irmãos da igreja, saberem que a morte e a vida vem do púlpito, né? A morte e a vida vem do púlpito. E esse foi um tempo da gente se desdobrar, se reinventar, né? Para poder manter o coração da igreja abrasado. Uma dificuldade enorme, assim, enorme mesmo. Tá pensando, realmente, nós cristãos, nós somos muito bem preparados e ensinados espiritualmente, até teologicamente. Nós aprendemos muito no seminário que era ter uma vida espiritual, Sim. como conduzir uma igreja na palavra, na santidade. Nós ensinamos muitas pessoas serem confiantes, corajosos, né? Diante das lutas, porém, das lutas mais espirituais, das batalhas que travávamos no reino espiritual, mas, infelizmente, a igreja deixou a desejar em ensinar a resiliência, a capacitação, o fortalecimento da mesma igreja, como também dos pastores e líderes, para situações como essa. Sim. Porque somente no século passado é que houve uma pandemia em que as igrejas também foram fechadas, que foi no tempo da peste bubônica ou da peste negra, mas, na verdade, a igreja do século XXI, principalmente essa igreja, ela não estava preparada para um embate deste. Nenhum pastor, com aspas, exceções, evidentemente, quando a gente comenta, não estamos generalizando, é óbvio que no nosso meio tem muitos pastores muito consolidados, muito maduros, né? Mas a maioria dos pastores sofreram um baque emocional muito grande. Foi, assim, devastador nos seus sentimentos, no seu emocional. Sim. Eu também, nos primeiros 15 dias, parecia que eu não queria acreditar que eu estava com as portas da igreja fechadas, haja visto pela atividade, né, pelos trabalhos, por vários ministérios. Na nossa igreja, de segunda a segunda, nós temos trabalho de consolidação, de edificação, né, e principalmente. E, de repente, você chega a essa ordem e você fecha essa igreja, e já, para mim, já são 3 meses, ainda não tivemos aqui em Pereira Barreto a flexibilidade para as igrejas. E, de repente, os meus primeiros 15 dias, eu confesso que talvez alguém pense que a gente é tão forte, mas não é. Emocionalmente, eu fiquei abalado. Os primeiros 15 dias eu fiquei procurando, sabe? Quando fica um leão dentro de uma jaula, querendo fazer alguma coisa, impedido. E eu imagino para outros pastores que não estavam e são novos, pastores recém-ministerialmente começando, né? De ministérios muito recentes, eu imagino como foi isso na cabeça deles. A nossa igreja já vai completar agora 90 dias, e a proposta que nós temos é para abrir agora no dia 15 de junho. Entendeu? Então, hoje, depois de alguns dias, eu fui me conscientizando e, entre aspas, me adequando, me reinventando para poder manter a igreja, obviamente, virtualmente, né? E aí, conforme o que você falou, só endossando as tuas palavras, por melhor que nós façamos as nossas lives, o abraço, o afago, o carinho faz muita falta. E hoje eu recebi um informativo que foi feita uma pesquisa, e a pesquisa deixa-nos mais preocupantes ainda. Exemplo, a pesquisa foi feita que 50% dos membros da nossa igreja, da igreja atual, que esse é a nossa tese do assunto,
somente 50% assistem às transmissões dos cultos. 40% da nossa igreja, eles prestigiam as nossas lives e vão procurar outras palavras melhor para pagar o seu erro. Sim. 250 membros, uma igreja, por exemplo, de 250 membros, apenas 125 estão envolvidas com ela hoje. 75 desses 125 são, na pesquisa, o número de pessoas que estão engajadas com o pastor pós-pandemia. Essa é uma estatística e uma perspectiva que, quando retornarmos os nossos cultos presenciais, nós vamos ter, vai dar 50% das pessoas, né? Então, você imagina a cabeça do pastor, a cabeça da membrologia também, quando eles chegarem na igreja e encontrar aquela igreja vazia e sem esse abraço, sem esse afago, e isso aí, com certeza, que ele abalou. Sim. Abalou todo o mundo, a igreja do mundo inteiro, e abalou também as nossas vidas, indubitavelmente. Sim. Sandra, a segunda questão que eu gostaria de compartilhar, de discutir com você. Nessa igreja que é a nossa realidade, você tem algo, o que você tem feito para a manutenção financeira da igreja? Que esse é um dos assuntos que as pessoas muito me perguntam. Como temos feito para manter a igreja? Haja visto que algumas igrejas não têm prédios próprios, são alugados, né? E também tem uma despesa. Fala para nós, como que você tem trabalhado esse aspecto? Pastor, na verdade, a gente está se reinventando, porque nós temos uma conta bancária, a nossa entrada ela não é substancial, é uma entrada para se manter mesmo, ali em Braúna, né? Então nós temos essa conta no banco e a gente solta para os membros. Eu não falo muito nas lives sobre isso, porque devido aos maus exemplos, normalmente quando se fala de pastor, a imagem lá fora, porque é ladrão, né? Porque isso, porque o crente é massa de manobra, como se todos fossem colocado tudo num balaio. Mas na verdade ainda existe pastores honestos, existem igrejas bíblicas que cumprem fielmente aquilo que está na palavra, né? E nós somos uma igreja bíblica, como eu aprendi isso do Senhor também, né? De ser uma igreja bíblica honesta, ética, né? Verdadeira, limpa, transparente, né? Então, o que a gente fez? A gente começou então a fornecer esse número da conta da igreja para os membros, tanto de Birigui como de Braúna. Lá em Braúna, eu falava lá porque eu estou aqui em Birigui, hoje eu moro em Birigui, mas a nossa igreja em Braúna, ela, pela graça de Deus, ela já é templo próprio. Mas em Birigui, a igreja nossa aqui, ela é alugada, né? Então, e a igreja daqui, pastor, na verdade, o Senhor colocou um sonho no nosso coração, nós ficamos... já está fazendo 6 anos agora em agosto, que a gente está em Braúna, né? E há menos de um ano para cá, que a gente veio colocar, então, começamos com a igreja aqui em Birigui na minha casa, e ficamos nos reunindo aqui na garagem de casa, tal. E agora que a gente alugou um salão, aí 4 ou 5 meses para cá, e é uma igreja que está no começo. Então, você imagina, até eu sempre brinco, né? Porque em Birigui eu sou voluntário e fiador do prédio, do aluguel, né? E temos um contrato para 3 anos nesse prédio em Birigui. Então, isso gerou em nós uma preocupação mesmo, né? Para poder continuar honrando o nome do Senhor. Então, o que a gente fez? Para honra e glória do Senhor, a gente sempre teve o pezinho no chão. Então, a gente não tem aquele lance de estar com dívidas, de estar com grandes coisas fazendo e sem como pagar aquilo, confiando antes da coisa ter acontecido, né? Nós já fomos ousados demais, a gente fez aquele prédio em Braúna, quem conhece lá, pelo tamanho da cidade de Braúna, para ter uma noção, para quem não conhece, ela é uma cidade com 5 mil habitantes, né? E nós temos um prédio para honra e glória do nome do Senhor, através da unidade dos irmãos e todos se engajarem e tudo, nós conseguimos fazer um prédio para 200 cadeiras, tem 5 salas lá,
num andar superior, tem toda uma estrutura, é para honra e glória do nome do Senhor o que eu estou falando, não é honra minha, a igreja de Cristo, né? Então foi misericórdia pura do Senhor. Mas essa igreja em Birigui ainda ela é alugada, né? Estamos lotados de sonho, lotados de projeto para cá? Sim, mas é um outro tempo, né? Assim? Então o que acontece? Nós não fomos muito chacoalhados na questão de ter muito boleto para pagar, né? Porque é uma prestação do terreno, é uma água, uma luz e tal, né? O pastor, a gente já se acostumou a estar na dependência do Senhor, então já houve meses da gente abrir mão, mesmo, literalmente, porque a gente não está por grana, a gente está por almas envolvido na igreja, não é assim? Mas foi pura misericórdia de Deus, e até aqui ele nos ajudou. Esse é o nome da igreja. Mas eu creio também que a fidelidade dos irmãos maduros, dos irmãos mais velhos, na questão de dízimo e oferta, é o que está fazendo com que a igreja ela não feche as portas, né? Então, para a honra e glória do Senhor, os filhos que Ele nos deu, tanto em Braúna como em Birigui, têm honrado mesmo a aliança com Deus, né? Sabendo, biblicamente falando, com relação à questão financeira, e para a honra e glória do Senhor, a gente tem conseguido manter as nossas coisas. Mas eu creio que eu não sei como que estaria a igreja do Senhor, a igreja brasileira, né? A grande maioria dos pastores, não é assim? Sempre a gente teve os pezinhos no chão, a cabeça no céu, mas os pezinhos no chão. Então isso foi fundamental para que agora, nesse tempo, a gente não fosse levado daqui para lá e ficasse desesperado, né? Então, pezinho no chão, mas cabeça no céu. E fazer com excelência. Honra a Deus e abençoa as pessoas. Então, qual é o nosso melhor? O nosso melhor é isso? Então, é o que a gente está conseguindo fazer no momento, né? Então, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, a gente ainda não teve nenhum boleto atrasado. Graças a Deus, não tem ninguém na porta da igreja nos cobrando ali. Graças a Deus. Maravilha, pastor. Na verdade, esse novo tempo, ele trouxe uma abertura de mente também para os pastores, porque alguns anos atrás, quando eu optei em ter uma máquina de cartão na minha igreja, e na época, algumas igrejas já no Brasil e em alguns lugares que eu tinha viajado e participado, as pessoas usavam. E até porque nas cidades grandes havia uma situação de levar dinheiro, envelope, etc. E também que virou moda assaltar igreja, roubar igreja. Então, alguns anos atrás, eu coloquei, junto com a diretoria, obviamente, quando eu falo eu, no sentido todo, né, um todo, nós pegamos uma maquininha de cartão e levamos para a igreja. E a minha mente estava aberta a trabalhar com a questão digital da igreja, embora a gente não fosse tão dedicados a lives, tão dedicado a transmissões, mas a gente já fazia algumas transmissões, já usava cartões. Sim. E depois da pandemia, eu começo a observar que muitos pastores agora estão aderindo e estão seguindo. Até hoje, agora já ficou tão prático, porque as contas são todas digitais, nós criamos até um QR Code para a igreja. Então, as pessoas apontam o celular para o QR Code e já transferem, tanto porque é uma questão de segurança e também pelo exato momento que nós estamos vivendo, por essa ausência das pessoas. Mas eu louvo a Deus, pastor, pelo que tu falaste, quanto à tua igreja, porque os cristãos que entendem que a igreja sólida, a igreja de Deus, a igreja bíblica, ela não ganha dinheiro, ela é mantida pelos seus membros e pessoas simpatizantes que dão ofertas ou que dão dízimo, mas que esses dinheiros são aplicados totalmente, 100% na igreja. E eu louvo a Deus pelas pessoas que são fiéis, que entendem que a sua fidelidade não é algo conduzido ou induzido por homens, mas sim totalmente provado pela Bíblia. Eu costumo dizer que o sustento da igreja é o Espírito de Deus que conscientiza no coração das pessoas a ter esse entendimento de serem mantenedores da grande obra, né? Porque as igrejas ela tem um custo fixo, né? Ela tem alto.
Altíssimo. Algumas igrejas são aluguéis, Sim. energia, Sim. funcionários, Sim. os pastores Sim. que estão envolvidos. E a igreja ela não parou, Não né? parou. Até por uma questão de conscientizar, a igreja não parou. A igreja, por uns dias, ela não está presente, né? Em corpo, né? Os cultos não são presenciais, mas as igrejas estão sendo muito bem assistidas pelos seus pastores, Sim. que louvado seja Deus Sim. por essa ferramenta tão extraordinária, tão maravilhosa que é a internet, e que nós temos essa liberdade de estarmos falando igual agora, porque há algum tempo atrás isso não era possível. Não era possível. Né? Mas, pastor, eu louvo a Deus por isso. Uma outra questão, pastor. Ô pastor. Dentro do teu relacionamento, mesmo virtual, com alguns membros, com algumas pessoas, como você vê o otimismo das pessoas para com a igreja e também da sua perspectiva pessoal, e a questão que você vê sobre se vai voltar um equilíbrio ou desequilíbrio entre esse conflito relacional. Pastor, eu creio que nesse momento está sendo um diferencial na vida de quem tem uma vida de culto e na vida de quem frequenta apenas uma igreja. Na vida desse irmão que tem uma vida de culto, que ele é o cara que ele vai para o aposento do quarto, que ele ora, que ele lê a Bíblia, um cara que ele se preocupa, um cara que ele tenta imitar Jesus, ele é um discípulo de Jesus no trabalho, na escola e tudo mais. Para esse cara, para esse irmão, para essa irmã, tá chato a questão de não estar se reunindo? Tá muito chato. Tá muito chato, porque, imagina, eu sou colérico, sanguíneo, italiano. Eu gosto de beijo, eu gosto de abraço, eu beijo, eu aperto. Olha o tamanho dos quase 2 metros de altura. Para mim, a igreja é isso. Eu gosto de chorar no louvor, eu gosto de me ajoelhar, né? Eu gosto de ver os irmãos que estão sentados ali, né? Eu me emociono com cada um que vem. Agora, eu percebi que nesse tempo, pastor, uma grande porcentagem da igreja, ela depende muito do culto presencial. Ela se perdeu um pouco na questão do esfriamento. Por mais que tenha uma live, mas você imagina a live, o cara está em casa com o celular na mão, tá ali o momento do louvor, é uma criança que vem, é o marido que chama, a esposa que sai, é um que liga a televisão, é o vizinho que bate na porta, não é assim? Então, se a pessoa não tem aquele costume de leitura da palavra, de ter uma devocional muito bem feita, um tempo de qualidade com Deus, nesse meio tempo agora ele está batendo o pino, né? Ele está batendo o pino, está falhando mesmo, a comunicação não consegue chegar, por mais que você prepare uma mensagem teológica, por mais que você se desdobre, os irmãos do louvor vão, a equipe técnica, como o Marcelo está aqui, e prepara um microfone para poder ficar uma qualidade para o pessoal ouvir e tudo mais, mas a gente percebe que uma grande porcentagem da igreja está distante do Senhor. E o senhor me falou esses números agora há pouco que eu não sabia, eu não tinha conhecimento. A gente fica muito mais preocupado com a baixa porcentagem das pessoas que vão voltar pós-pandemia. Porque que nem Braúna, glória a Deus por isso, mas está com 2, 3 semanas para cá, que foi feito, como não teve, graças a Deus, ali nenhum caso, assim, a cidade pequenininha, está tudo bonitinho ali, graças a Deus. Então está com umas 3 semanas que a gente está podendo ter o culto presencial, mas a porcentagem de irmãos que estão voltando é baixíssima. 10%, 15% dos membros. Tudo bem, tem o pessoal, tem as crianças, tem os irmãos acima de 60, né? Tem aquele cara que está apavorado com a emissora que uma Globo da vida que só dá morte, 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 o cara só assiste aquilo, o cara, ele está apavorado para voltar, né? Assim, de medo de voltar, né? Pode falar, pastor. Eu gostaria de endossar a tua palavra numa coisa muito interessante. Sim. Olha, falando, endossando essas tuas palavras e sobre essa estatística, é importante que os pastores que estão nos ouvindo saibam que o retorno das pessoas para a igreja será não muito é mais lento em questões de número
e também das pessoas, não vão voltar 100% as mesmas É pessoas. verdade. Nós vamos ter agora dentro de nós uma nova plateia, um novo público, e só vão as pessoas estão amedrontadas ainda, e nessa estatística ainda entra um outro critério. As pessoas elas estão muito inseguras. Sim. Então, se pensar que vai abrir a sua igreja, ele vai ter todo mundo de volta, e não vá com essa expectativa, porque você pode ficar triste. Frustrado. Eu tenho um pastor muito amigo nosso, e a igreja dele cabe sentadas 2.200 pessoas. E ele está fazendo culto com 180, com 150 pessoas. Então, o que ele teve que fazer? Ele está fazendo vários cultos, mas não ultrapassa esse número de pessoas. Então, é importante ter essa expectativa, assim, não é pessimismo, Não. de forma nenhuma. Não. É a realidade. Sim, porque sim. tem muitos membros da nossa igreja que não vão voltar à igreja por causa do medo. Sim. E o pastor, uma coisa que o senhor falou no tópico passado, que uma porcentagem não está ouvindo o seu pastor, está ouvindo outros pastores, porque está uma chuva de live. No domingo, a internet, se você vê igreja online, né? Eu tenho acho que uns 200 amigos pastores, igrejas, então a gente vê todo mundo fazendo online. Então eu penso que não vou nem falar a questão de gratidão, né? Porque de repente você vai ser chato, vai criar aí uma celeuma, mas não é essa a intenção. Mas quando o membro da tua igreja, pastor, ele passa por uma dificuldade, é o senhor que vai na casa dele. Então, às vezes na nossa live eu falo assim, ó, você que tem a tua igreja, prestigie o teu pastor, porque é ele que vai na tua casa quando o bicho está pegando. Eu sempre falo isso porque é uma realidade, né? Porque tem muitos caras bons pregando, mas ele não sabe nem onde fica Birigui. Ele jamais vai vir aqui cuidar de uma ovelha. Ele vem, é um cara que prega muito bem, caras famosos, aqueles caras que você vê que está na crista da onda. Os caras pregam muito bem, eles ganham pra caramba, prega 30 vezes no mês, né? Com ofertas e avião para lá e para cá e tal. É muito diferente da nossa realidade. A minha casa está a 30 quilômetros da igreja de Braúna e eu vou para lá todo dia. Então é 60 quilômetros de volta, a gente come por lá mesmo, às vezes leva um lanche daqui, às vezes janta, almoça a hora que chega tardezinha. É uma realidade muito diferente. E o pastor local é aquele que vai cuidar da ovelha no dia mau. É o dia que está lá no dia do velório, é o dia que está lá no dia do nascimento, é o dia que está lá no dia do casamento. Não é assim? Então, eu penso que agora o irmão maduro, a irmã madura, ele precisa valorizar, assim, a igreja local, até mesmo porque todos se envolveram na construção, na edificação desse templo, não é assim? Mas, pastor, eu tenho para mim que não é nem questão de máscaras, não é nada disso, mas essas surpresas que a gente vai ter na volta do pós-pandemia, que vai ser a nova realidade, né? Assim que o pessoal está falando, a nova realidade, a nova igreja, a composição dessas pessoas, a gente vai ter muita surpresa sim, vai ter muitas pessoas que de repente estavam com você, não pastor, eu morro contigo, estou com você e tal, que nunca mais vão aparecer. E vai ter aquele um que de repente já tinha desistido de você, de estar congregando e trocando secos, que vai aparecer, né? Então a gente precisa estar aberto mesmo. E isso serve, pastor, mais uma vez, que eu acho mais legal disso, de repente você vai falar, cara, você é maluco você fala isso, mas o que eu vejo que é legal nisso é saber que a igreja não nos pertence. Nós somos mordomos. A igreja tem um Deus que é o dono, Deus Todo-Poderoso. E o Jesus, o dono da igreja, né? Então, nós precisamos mesmo estar ligados à videira e permanecer com Cristo. Porque o Cristo, dono da igreja, ele é o que vem buscar a noiva. Então, nós precisamos fazer mesmo o nosso melhor, com as nossas limitações teológicas, as nossas visões, de repente com cidades diferentes assim, mas fazer o melhor mesmo, para que a ovelha possa olhar para a sua igreja nesse momento e ver a relevância que essa igreja tem nesse tempo.
Porque tem muita igreja que só fala de dinheiro, de prosperidade, porque é presença, 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 mas não fala de arrependimento, não fala da volta de Jesus, não é assim? E nós precisamos preparar a igreja, sim, para esse tempo, porque imagina, um vírus já fez essa loucura, imagina a hora que for as trombetas tocando. O que vai acontecer com a crentaiada? Tem alguém que falou assim, riu, eu imagino, pastor, a agonia que você está. O irmão André. Um monte de gente entrou, o irmão Edson, irmã Danúbia, um monte de gente entrou, o irmão Jorge de Penápolis, pastor Ronei. Tem uma galera aí, eu fui perdendo aqui, eu sei que a Danúbia acabou de entrar da nossa igreja em Braúna. Eu amo esse povo, Deus foi bom com a gente, deu filhos para nós. Na verdade, essa questão, pegando o gancho do rapaz da agonia, essa questão da agonia não abrangeu apenas um ou uns pastores, abrangeu o mundo inteiro. Eu tenho alguns pastores amigos meus em alguns outros países, e semana passada, aliás, eu estava conversando com a Nadir, ela é pastora na França, e ela estava falando que a agonia lá foi muito grande, porque de repente ela chega e se vê sozinha, né? Então vem há uma agonia, porque as pessoas às vezes esquecem-se que nós, pastores, somos seres humanos, somos normais, né? Eu costumo dizer que nós somos normais. Nós passamos tristeza. Olha, a Nadir, tá? A Nadir acabou de entrar. A Nadir, ela é pastora lá na França, né? Uau! Na cidade de Vitor. Ela abriu uma igreja lá, chamada Igreja Esperança. Então, a mulher de Deus também muito valente ali na França. Então, amado, a gente vê o seguinte, todos os pastores passaram por esse momento, por essa agonia, e esse é um momento de resiliência, é um momento dos homens valentes, louvado seja Deus por essas pessoas, porque eu vejo também, pastor, que nesses dias, esses dias tão árduos, tão difíceis, ministerialmente falando, por questões financeiras, desse relacionamento, mas também levantou um povo realmente muito, muito coeso, sim, né? Sim. A realidade da igreja hoje, permita-me falar assim, a realidade da igreja hoje, que é o nosso tema, é que as pessoas despertaram a ser igreja de verdade, coisas que havíamos esquecido. Sim. Aquela igreja de Atos, capítulo 2, do versículo... Uma boa porcentagem, pastor. Ela está acontecendo de uma forma naturalmente, porque nunca houve um tempo de tanto troca de palavras afáveis, de palavras de conforto, né? Usando ali Isaías 46, uma outra ajudou e disse seu próximo ser forte. A igreja despertou para ofertar, para ajudar, né? Eu sei que cada igreja, conforme a sua realidade, algumas igrejas doaram centenas de cestas básicas, de roupas, calçados, enfim, empresas, muitos empresários perceberam a relevância da igreja para a sociedade, os prefeitos municipais, a sociedade civil, que a igreja, que aparentemente talvez não aparecia, eu tenho isso, palavra de prefeitos, de amigos políticos, em dizer assim, hoje nós entendemos a relevância e a sustentação que a igreja dá para segurar essas pessoas, controlar emocionalmente e espiritualmente. Exato. Como família, porque as famílias da igreja estão sofrendo também, e nós, pastores, ficamos nesse meio de campo, né? A gente fica ajudando para lá, para cá, né? E confortando, alimentando, ajudando, porque não estamos distantes. Sim. Né? Da comunicação, sim. nós conseguimos estar sim. perto, estamos ajudando. Pastor, o tempo é muito rápido, né? Eu queria ficar aqui a noite inteira contigo, mas nós vamos partindo já para os finais. Eu quero colocar em tese o seguinte assunto. Quando nós pregávamos, eu preguei muitas vezes que chegaria o tempo do esfriamento da fé, e a pergunta que nós vamos debater agora, que é a igreja e a sua realidade, é sobre a fé, a incerteza e a esperança
dos dias melhores, tá? A fé, a incerteza e a esperança dos dias melhores. Nós vamos fazer agora um jogo entre a fé, a incerteza e a esperança. Ok. 3 palavras vai ser a nossa tríade agora para a gente entender. Veja bem, quando nós líamos na Bíblia, em Mateus, eu vou ler o texto aqui, em Mateus capítulo 24, no versículo 12, eu vou ler desde o 11. Ele diz assim, ó: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nós nem vamos debater essa tese, porque tem muitos homens de Deus pregando e tem muitos apenas usufruindo do momento, né? Usurpando o momento. Mas o versículo 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará e quase todos, de quase, não está dizendo que são todos, mas de quase todos. E esse quase todos, nós já temos aqui um percentual de 50% no mínimo dos que esfriariam. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É óbvio que aqui fala da salvação, mas e do contexto do esfriamento. Eu me lembro que algumas vezes eu vi as pessoas achando que o esfriamento da fé seria uma coisa muito drástica ou talvez muito real, muito patente, palpável. Seria algo que alguém ou acontecesse alguma coisa que nos fizesse nos afastar da fé, esfriar na fé, ficarmos nessa incerteza que esse pêndulo entre a esperança e a fé, e nós achávamos que essa esperança, um dia, nós não íamos desejar tanto. Por quê? Porque algumas pessoas achavam que a esperança é simplesmente uma palavra pronta e que não precisa ser praticada. Quando, na verdade, a Bíblia vai dizer que aquele que perseverar, aquele que permanecer, aquele que insistir, né? Aquele que for resiliente, aquele que tem coragem, determinação, são os que chegarão, que herdarão a salvação e verão a esperança para nós, que é a vida eterna, que é viver com Cristo, né? Para sempre. Mas aí, o esfriamento da fé, ele vem de uma forma muito sutil, né? Até eu vou discutir um assunto com um pastor amigo meu sobre a igreja e a escatologia, né, para os dias de hoje, que algumas pessoas acharam que ia aparecer alguém, todo mundo ouvia aquela trombeta, todo mundo isso, aquilo, outro, e há muitas, né, conjecturas, enfim. E só que o que eu vejo, um vírus invisível, a olhos nus, abalou o mundo, esfriou a fé de milhões e milhões de pessoas. Fechou igrejas. Essa situação fez muita gente pensar que Deus parece que se esqueceu e até, infelizmente, até ouvimos assim: ora, se Deus é tão bom, porque permitiu, então a minha fé está abalada, porque onde pode, eu não posso sair de casa, eu não posso fazer nada, e Deus poderia ter guardado, Deus poderia ter cuidado, Deus poderia não ter deixado, mas nós sabemos que a iniquidade, o pecado, isso é consequência do que o próprio homem gerou nesse mundo. Mas aí vem uma incerteza, e o que temos de incerteza hoje? São pessoas que estão em dúvida se crê ou não crê, se permanece ou não. E aí é que vem o esfriamento. E a esperança? Né? Essa esperança que nós, cristãos, nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por ele, assim ele diz em João 14,6. Nós sabemos que Jesus é a nossa rocha, Jesus é o nosso refúgio, e indubitavelmente, prioritariamente, o Senhor e Salvador da nossa vida. Então, quando nós olhamos para nós cristãos, nós sabemos que diante dessa realidade, ainda que sejam os piores vendavais, as maiores tribulações, nós sabemos que a nossa fé é inabalável em Cristo, que essa rocha sempre permanecerá. E sabemos que, para nós cristãos, nós temos lutas, batalhas, mas não incerteza de quem cremos. Nós sabemos de quem cremos.
né? Em qualquer circunstância, na alegria, na tristeza, na dor, né? Como diz Romanos capítulo 8, versículo 35, que eu amo a partir daquele texto, quem nos separará do Do amor amor de de Cristo? Cristo. Fome, a nudez, a espada, a Nada, perseguição, a morte, nada nos separará. nada. Então, nós não somos pessoas de incertezas, nós sabemos quem somos e sabemos em quem cremos. Como diz o nosso querido Jó, né? Eu sei o Deus que eu tenho Exato, crido, né? exato. Mas a esperança, essa daí ainda para muitas e muitas pessoas é uma incógnita. Tipo, e amanhã? O que será amanhã? Mas, quando você olha um pouco na história da igreja, você olha um pouco na história do cristão, você vê na própria história secular, você vai observar que Deus nunca desamparou os seus. E que diante de qualquer circunstância, não importa qual seja, Deus nunca vai nos abandonar. E vem outra coisa melhor ainda. Deus sempre dá uma estratégia. Nunca faltou uma estratégia para a igreja, nunca faltou uma tangente correta, perfeita de Deus para salvar seus filhos. Nós podemos aqui viajar na história de Esther, que quando o povo, olha, o pastor Alessio, um breve pastor Alessio da minha igreja acabou de entrar, nós sabemos que na história de Esther, quando que Deus trabalhou nos bastidores de toda a história, quando o povo viu que não tinha mais condições, Deus não revogou a lei, mas Deus criou uma estratégia, né, por meio de Esther, para que aquele povo fosse salvo. Eu tenho certeza que hoje, nesses dias, Deus também está já dando essa estratégia, muitos já perceberam e muitos verão, né, essa estratégia de Deus. Para quê? Para que a nossa esperança nunca morra, para que a nossa esperança sobressaia sobre todas as coisas. Porque a esperança, ela é um sinônimo da nossa vida por causa da fé. A fé nos leva a essa esperança. Então, a incerteza não pode fazer parte da nossa vida, porque nós sabemos em quem cremos. Exatamente. Nós sabemos que é o nosso Salvador. Exatamente. Gostaria de ouvir um pouco mais nisso para a gente encerrar. O senhor falando aí, hoje é terça? Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Domingo, a gente pensou sobre Moisés. A vida e a fé inspiradora de Moisés. Os pais de Moisés, quando então recebem o decreto de Faraó, que as crianças estavam sendo mortas, né, e tal, eles conseguiram por 3 meses esconder Moisés. Mas você percebe que eles não ficaram abalados? No tempo de secreto, na certeza do Deus, do Yahvé, né? Eles tiveram um direcionamento de colocar o menino, então, no monte de junco, né? E fizeram, então, aquela pequena banheira, vamos trazer o texto para agora, e solta, e coloca o menino lá. Então, o que acontece? Quando Deus manda, até o diabo obedece. Porque a filha de Faraó vai depois dar o sustento para manutenção, para manter esse menino, para sustentar esse menino, né? Assim, e a história de Moisés depois ela é linda. Numa outra situação, agora no Novo Testamento, eu já falei isso também na nossa igreja, na passagem onde Jesus ele vai multiplicar pães e peixes, o pessoal da nossa igreja vai falar, eu já sei, ele já contou isso para nós. Mas pastor, menino, você tem alguma coisa no seu alforje? Não. Você tem alguma coisa? Não. Você tem alguma coisa no seu embornazinho? Não tem. Nenhum dos discípulos tinha nada. Ah, tem um menino com os pães e peixes ali. Ah, traz então ali. Percebe que Jesus, ele já começa a orar agradecendo a multiplicação a Deus. Não foi assim? Percebe, pastor, que tirando 5.000 homens, fora mulheres e crianças, mais de 10.000 pessoas, né? Com certeza comeram dos 5 pães e 2 peixes. O que acontece com a multidão? A multidão, quando ela se saciou, barriga cheia, pé na areia, foram embora. Não é assim? Quem ficou? Os discípulos. O senhor lembra quantos cestos sobraram? O senhor lembra quantos cestos sobraram? Sobraram 12 12 cestos, né?
Quantos discípulos? 12 discípulos. Fizeram 12 discípulos, 12 cestos. alguns historiadores de quase 12 mil pessoas. Isso. Então, 12 cestos cheios sobraram, 12 discípulos. Então, quem fica com Jesus? Quem permanece ligado à videira? Ele tem a pessoa de Jesus e ele participa da prosperidade. Sobrou um cesto cheio para cada discípulo, meu chapa. Então, nesse tempo de pandemia, nós não devemos ter desesperança. Nós precisamos estar com Jesus. Ele precisa estar acampado dentro. Eu vou entrar e vou cear com quem tiver, com quem abrir a porta, eu vou entrar e vou cear. Então, para você que está assistindo essa live, permaneça em Jesus, permaneça ligado à videira. Não vai faltar o pão, não vai faltar saúde, não vai faltar emprego. Pastor, a gente tem tido experiências com irmãos da nossa igreja que são fiéis, que estão prosperando nesse tempo de crise. Estão reformando casa, estão trocando carro, mas não é nem tanta questão financeira. O casamento está bem, os filhos estão bem, eles estão sendo sustentados. A maravilhosa graça de Deus está sustentando cada filho, cada filha. Então o Senhor trata diferente quem é filho e quem é multidão. Nesse tempo que a gente está vivendo, eu acredito que nessa porcentagem que o Senhor falou, que eu amei, eu queria muito que o Senhor me mandasse depois, que eu não tenho isso aí, mas eu queria muito que o Senhor me mandasse, porque o Senhor percebe que quem é filho é esse povo que está engajado, é esse povo que ajuda numa primícia. Através dessa primícia de alimentos, a gente tem sustentado muitas famílias de pessoas que são da igreja, de que não são da igreja. Nós estamos conseguindo honrar todas as coisas. O pessoal está se preocupando. Tem gente doando roupa e a gente está esparramando roupa, sapato, comida. É que, assim, eu tenho, para mim, assim, eu não coloco muito isso no Face, que eu tenho um pouco de medo de expor quem está recebendo. Então a gente não faz. Mas se tem um povo que está ajudando nesse momento, está sendo o tal do povo crente. Porque não está faltando alimento, não está faltando vestimento. O pessoal que está com Jesus, as emoções estão equilibradas, porque Jesus ele está ali no controle de todas as coisas. Então, quando a gente deu a nossa vida para Jesus, quando a gente coloca a nossa fé, né, a nossa esperança em Jesus, independente das circunstâncias, a gente vai estar agarrado na cruz. E é Ele quem dá a última palavra sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, sobre as nossas vidas. E não vai faltar. Os anjos do Senhor estão acampados em redor daqueles que amam a Deus. A presença manifesta do Espírito Santo vai sustentar. Esse povo não vai estar com depressão, não vai voltar para o boteco, não vai voltar para a droga, em nome de Jesus Cristo. Aquele que está firmado em Cristo, aquele que não era apenas um crente religioso. Sabe o cara que largou o catolicismo e vem para o cristianismo e ele vai para a missa gospel no domingo? Esse está lascado, porque ele não ora em casa e não lê Bíblia. Aquele que está firmado, aquele que está firme como Jesus mesmo. A fé dele é inabalável, pastor. E ele vai se permanecer. Então a minha oração está para que os filhos, eles permaneçam. E que a igreja de Jesus, os irmãos mais velhos, possam estar vivendo agora tudo aquilo que foi ministrado já. Que eles possam estar prontos para receber aquele irmão que de repente não está bem, para ajudar no alimento daquele que não está bem, é um emprego para aquele que está precisando, é um alimento, é uma cesta, é uma roupa, é isso, é aquilo, mas principalmente na questão espiritual. Da gente poder abraçar os irmãos, da gente poder orar pelas pessoas, se colocar na brecha mesmo, se colocar na brecha. Nós temos, eu e a pastora, a minha costelinha, a gente tem está com uns 2 anos para cá, a gente tem levantado às 3 da manhã, pastor, para orar pelos membros da igreja, pelos pastores que a gente conhece, pelos irmãos da igreja, pela igreja brasileira. Toda madrugada a gente orando e a gente manda mensagem: estou aqui, estou à disposição. Cara, estou aqui, conta comigo. Nesse momento, pastor, o verdadeiro líder, ele precisa estar à disposição da igreja. Ele precisa estar à disposição. A gente falou de dízimo, falou de oferta, falou de permanência, falou de desesperança, falou de fé, falou de tanta coisa. Mas a família de Deus, a família de Cristo, ela precisa nesse momento se mostrar. Por quê, pastor? Há 6 anos atrás, quando eu cheguei em Braúna, há 6 anos atrás, essa igreja nossa ela era bem pequenininha, bem humildezinha lá. Não estou falando...
Eu não coloquei certa a palavra humilde, mas ela é muito simples. Humilde a gente tem que ter independente da conta bancária. A gente precisa continuar humilde. Mas uma igreja muito pequenininha ali, né? Eu cheguei e falei, puxa, essa igreja ela já tinha 15, 16 anos. Eu falei, se essa igreja fechar as portas hoje, será que a cidade ia lembrar que essa igreja existiu? Porque agora está no momento da igreja, a igreja cristã, a igreja verdadeira, ela ser uma igreja relevante na cidade que ela está inserida. A sociedade, ela precisa olhar para essa igreja hoje e falar assim, uau, aqui tem um povo que honra Jesus, aqui tem um povo que realmente está imitando a Cristo, que fala como Cristo, que reage como Cristo, que faz as coisas como Cristo. Dependente do nome que a igreja está marcado lá na rua, ela precisa ser uma igreja bíblica. A igreja bíblica, ela está firme em Jesus. E ela pode até sofrer esses abalos, mas ela vai permanecer. Ela é a noiva de Cristo. Ela está pronta, ela está chegando aquele momento. Está chegando aquele grande dia. E agora é que está separando, como a gente costuma falar no tempo do povo que joga bola, separar os meninos dos homens. Agora é uma hora de ver quem está firmado em Jesus, quem tem sua vida em Cristo, que tem a Bíblia no coração, que tem o Espírito Santo queimando, ardendo no coração, que ora pelos seus pastores, pelos irmãos da igreja, não só para trocar ceia, para ver quem está mais bonito numa vestimenta. Não, agora é hora de ver o coração das pessoas. Como que está o coração dessa galera? Está realmente firmado em Cristo? É uma fé inabalável? Está cumprindo os ensinamentos do Senhor, do Sermão do Monte? Agora é uma hora do Sermão do Monte. A igreja simples, honesta, limpa, ataviada, esperando o noivo chegar. Né? É só um coronavírus, um pequeno vírus, fez tudo isso com a gente. Imagina na hora das trombetas. O que vai acontecer com a igreja? Nós precisamos estar preparados para esse tempo. Em nome de Jesus. Pastor, foi muito bom. Eu que agradeço. Foi muito frutífera para todos que Aleluia. ouviram, principalmente para mim. Eu que agradeço. Feliz de ter homens iguais a você, porque eu tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo também são homens como nós, que sofrem, que têm tristeza, mas são muito firmes, Aleluia. são homens de resiliência, Aleluia. são homens que não abrirão mão. Em nome de Jesus. E dessa igreja tão linda que Deus confiou em nossas mãos. Aleluia. Eu quero dizer que nós, pastores, evidentemente, não só os pastores, mas líderes e também missionários, enfim, nós somos muito privilegiados, né? É um privilégio. Um dia eu falei assim, pastor, mas ser um ministro, ser um pregador é muito sacrifício. Eu falei, não, o ministério não é sacrifício, é um prazer. É um prazer. As lutas existem porque nós intercedemos e vivemos não só para nós, mas para todos, Sim, né? sim. Mas eu quero te agradecer muito, foi muito bom. Pastor. Quero agradecer a Dalida lá na África, eu quero agradecer a Nadir lá em Tours, na França, a todos os irmãos que estão participando. Aleluia, aleluia. Os membros de Braúna, Birigui. Muito obrigado, pastor. Foi muito bom estar com você. Foi muito edificante. Aleluia. E eu tenho certeza que Deus vai te dar muito sucesso. Você, a nós. Tive o privilégio de ser seu professor e muito me alegro. Você sabe, olha o Josenildo aí, Isaías Brito, Isaías o Ednei, pastor Ednei, olha, eu louvo a Deus, sabe, Sandro? Pastora Flávia de Lucélia. Dessa intimidade, Sim. mas eu louvo a Deus por tua vida, por tua esposa, louvo a Deus por ele ter levantado homens tão determinados a viver esse reino tão Aleluia. lindo. Aleluia. Né? Aleluia. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe seu ministério. Aleluia. E até outro dia nós vamos estar juntos. Amém, pastor. Compartilhando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Pastor, é uma honra, um privilégio. Ainda eu falei para minha costelinha hoje, eu falei assim, pastor José de Barros é maluco, eu sou um franguinho perto desses caras, né? Meu Deus do céu. Eu confesso que foi uma honra, um prazer. Eu sinto falta de poder te abraçar. Nós estamos aí a 100 e tantos quilômetros de distância, né? Que saudade de poder estar mais perto do Senhor.
É um privilégio poder ter o senhor como amigo, né? Como amigo. São pastores, o senhor, pastor Azevedo, pastor Messias, tantos outros pastores. Estou lembrando de 3, 4 aqui, mas tem 80 para falar, né? Pastor, eu sempre falo na igreja, tanto aqui em Birigui, como ali em Braúna, é um privilégio que Deus nos dá. Deus não precisa da gente. É um privilégio a gente poder servir. Então, que quando Ele voltar, Ele possa nos achar adorando, com alegria no coração, com prazer mesmo de poder esperar a volta de Jesus. Eu creio, pastor, em nome de Jesus Cristo, que nós precisamos continuar pregando o Evangelho puro e verdadeiro. Deus não precisa de mãozinha, não. Basta a gente fazer o que está no livro. O que está no livro, isso basta. A graça do Senhor nos basta. A palavra por si só, ela explica Deus. Ninguém explica Deus. A Bíblia explica Deus. Ela é a palavra de Deus. Fiquemos com a palavra de Deus, né? Eu sempre falo na igreja assim, ó, toda revelação está aqui. Então, assim diz o Senhor. É mesmo? Que versículo está? Qual é o capítulo que isso está escrito? Essa é a melhor revelação que tem. Uma coisa com alguém assim. Exatamente. A igreja tem o tamanho do seu pastor e ela é forte como seus membros. O Senhor pregou isso para nós. Mais de 10, 15 anos atrás, essa pregação está aqui dentro. E está no meu coração. Eu vou morrer com ela. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. É um privilégio. Um beijo Amém. na família. Amém. Amém. A todos. A todos. Todos que participaram da live. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, querido. Amém. Deus abençoe, pastor. Amém. Tchau. Tchau, pastor.